em síntese, quando você fala de aplicar emocional, eu vi que é despertar emocional e físico. Ele seria uma coisa, quando você é meio que puxado numa linha de Grotowski, uma coisa da coisa do corpo e ser aquele artista santo, aquela coisa santa, assim, do religar, e não... Como eu te falei, tem todas essas referências, né? O Laban, ele fala muito disso, desse corpo emocional, desse corpo que sente, a Pina Bausch também, tanto que ela dançava, né? A companhia dela dançava as emoções. Então, eu danço a minha tristeza, tanto que, se vocês visitarem a minha página no Instagram, tem várias performances, e tem algumas que eu chamo de o Diário do Corpo Criador, onde eu pego poesia, música, como influência para essa dança intuitiva, para essa dança teatro, essa dança emocional. Tanto que não é coreografado, realmente eu trago tudo para o meu corpo, eu sinto e eu danço. Eu gosto muito de dançar as sombras, então fui estudar teatro físico também, mímica contemporânea, e fui começando a misturar tudo isso, e disso é que surge a metodologia do corpo criador. Então é uma mistura entre teatro, dança, tem influência do yoga também, da música, da poesia, da comunicação, da expressão, para esse encontro do corpo, mente e emoção, que eu chamo de uma palavra só, porque corpo, mente e emoção estão conectados. Então é aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você, né? Eu vou até dar um spoiler aqui, e aí isso virou uma oficina. A partir de toda a minha pesquisa, todo o meu estudo, né? Você aplica isso, por exemplo, em oficina de cinema? Aplica? No método, tipo na Fátima Toledo? Fiz preparação já para cinema, já fiz preparação para teatro, para atores. É uma oficina itinerante que já viajou o Brasil também. Então eu vou para as escolas. Porque você é a oficina é você. Isso, exatamente. A escola sou eu, a oficina sou eu. Eu vou até as pessoas, então não espero elas virem até a minha escola é que vai até elas, e foi nascendo como um chamado também. Então eu fui me conectando com as pessoas, os próprios alunos de uma turma, um já dizia, eu quero produzir, e aí já produzia, já me chamava para outro lugar. A grande mágica aconteceu quando pessoas de outras profissões começaram a entrar na sala de aula, que não eram só artistas. Tipo então, corporativo, galera do corporativo. Galera do TI, eu falei, o que esse menino tá fazendo aqui, né, um advogado, o que esse cara tá fazendo aqui, o cara durão, mas que era isso, que queria exatamente, sabe, eu lembro muito de mim, esse menino do TI, eu lembro muito dele, tem pessoas que me marcaram muito, assim, porque ele aquele menino de óculos mesmo, aquele menino do computador que entrou ali, assim, meio desconfiadão, e que quando terminou ali, né, que eu falo que a gente atravessa um portal, né, e que o corpo criador é o nosso grande palco. Então é uma oficina muito ritualística, na verdade. Então a gente vai passando por várias etapas, vai despertando esse corpo, mente e emoção, vai dilatando ele, desde o olhar, desde o toque, desde o mínimo até o macro, que é a parte energética, e aí a gente chega lá no emocional, lá mas no final, que realmente quando tudo está dilatado, então o emocional pode vir, né? Porque não é assim também, né? Que você vai se colocar para as pessoas. Então é como se realmente... Lecoq, ali a gente coloca uma máscara, né? Também tem bastante referência de Lecoq. No corpo criador a gente tira a máscara. Então as máscaras caem, porque ninguém consegue. Então vem tudo à tona. E esse menino do TI, eu digo que marcou, porque ele, né? Não só ele, mas todo mundo, assim, sai dali com uma outra cor, com isso que estava precisando ser aflorado. Então aí começaram a me chamar também para... já fiz trabalho com galera de psicologia, com uma galera holística, e fui vendo que tinha toda essa coisa do ritual, que muita gente falou, não nega que é um trabalho também terapêutico, né? Tanto que tem um artigo, né? Eu fiz a pós-graduação, então os meus orientadores falam, não negue que é algo terapêutico e que é algo até espiritualizado. Então, cada pessoa tem um olhar para esse projeto, por isso que é tão difícil explicar e é uma coisa muito do sentido. Quando você fala para mim, fica claro para mim, mesmo sem fazer o método, quando você fala dessa junção do corpo, alma e espírito. Para nós espiritualistas e para nós que tem de algum modo essa mente desperta, e parece até uma presunção nossa falar que a gente é desperto e outros não, porque a gente nem sabe se a gente está acordado ou não, mas eu compreendi esse corpo crístico, esse corpo cristalizado que a gente está caminhando para se tornar, né? Esse corpo como Cristo
que nos fez essa nova raça, esse Homo Christus. Mas eu queria, mas fica claro para o aluno, por exemplo, quando, eu sei que, por exemplo, o teatro, quando a gente entra, às vezes você chega lá meio perdido pelo ego de achar que vai ser ator, vai para a Globo, vai não sei o que, e depois você vai entendendo as suas ferramentas, entendendo qual lugar que você vai poder aplicar e ser sua vertente artística. No corpo criador, quando que fica consciente ou quando o aluno consegue compreender dessa junção que não nesse corpo adâmico que a gente habita, que está dividido, que está caído, que está fadado a corroer, né, esse avatar, mas que ele está preparando, porque eu acredito que o seu método é mais uma preparação ainda para o novo software entrar no novo hardware, né, que é o novo corpo crístico, né, com muitas potencialidades, né. Quando fica claro, você acha que fica claro, não sei, para os seus alunos isso, ou você acha que fica? Fica mais, eu acho que quando vai entrando nessa parte mais energética e que vai entrando para o emocional, porque tem exercícios que eu aplico ali que são muito realmente da energia e do emocional. E eles falam, não é possível, não vai rolar. Sim. Não vai rolar porque eu que mando no meu corpo. Só que eu sei que vai rolar, porque, né, eu já estou fazendo isso há tantos anos e cada vez vai ampliando mais, porque os alunos são a própria pesquisa, né? Muito mais do que todas essas pessoas que estão por trás ali, que foram grandes teóricos e tudo, né? Que deixaram aí o seu legado. Mas mais do que isso, eu acho que a pesquisa vem do ser humano, dessas pessoas que estão ali. Então é um espetáculo, inclusive, que eu acabo assistindo, né? Que eu acabo vendo essa transformação. É o nosso palco mesmo, secreto. Tanto que eu chamo ali agora o Instituto de Sala Secreta, né? Eu criei também um Instagram ali que ele é secreto, é só pra gente. Então, vão vindo esses nomes e tudo. Então, quando chega nessa parte emocional e que eu faço perguntas, que eu vou questionando o que está ali dentro da pessoa, então tem muito de psicológico também. Então, ela vai despertando justamente esse corpo criador, esse corpo que cria a partir de si mesmo, a partir do que você é. Então, tem alguns slogans, e um deles é pela liberdade de ser quem você é. Então, por isso que é uma dança intuitiva. Tem gente que já falou pra mim, eu não sei dançar, não vou conseguir dançar. Vai, tudo eu digo que vai. Vai, porque eu sei que vai. Entende? Então, por isso que eu falei, começa muito no sutil, né? Desde o, vou bocejar, vou alongar, porque vou caminhar, porque eu tô muito tímido, né? É isso, você tá dividindo esse espaço ali com as pessoas. Só que uma outra mágica que também eu vi que aconteceu com esse método foi a internet. A pandemia, ela trouxe essa nova porta para a metodologia, que eu achei que inclusive não era possível. Então, eu digo que tem o corpo criador raiz, que é esse aí que viaja, que vai, e aqui na internet eu comecei a vibrar numa ideia do temático. Então, são os espetáculos temáticos, né, que eu chamo. Então, aconteceu agorinha, um que foi o despertar das 7 deusas. Então, eu peguei os arquétipos das deusas gregas e cada dia a gente criava um palco diferente com essa simbologia, né? Gosto muito das simbologias, que aí vem a parte do yoga, né? E aí a parte do inconsciente, né? Mas aí essa parte do inconsciente também é meio perigoso. Geisa, é muita informação, calma aí, eu preciso ir pontuando porque... Vamos lá. Geisa, você falou que você chegou onde eu queria. Eu ia te fazer uma pergunta, você chegou onde eu queria. A parte quando você entra, você está acessando o corpo, a gente repete, você sabe isso como atriz de teatro, que a gente chega a uma parte que a gente é automático, fica inconsciente total ali, você nem vê, você só faz. Essa parte do inconsciente também, ela falando de inconsciente coletivo, sobre Jung, tem muito, a gente vive no mundo dual, né, de dicotomia, de dualismo, dos yin yang, das forças luz e trevas e tal, e a gente sabe que forças negativas, né, que são seres que a gente não tem nada a ver com isso, eles também adentram esse inconsciente coletivo através desses arquétipos, através dessa simbologia, né, por exemplo, é muito delicado você falar isso, por exemplo, vamos lá, por exemplo, você é uma mulher totalmente venusiana, correto? Então, sim, você tem essa coisa de Vênus, de beleza e tal, e aí, quando a pessoa quer pegar um arquétipo desse, ela fica lá nesse processo dessa simbologia, mas ao mesmo tempo, ela se torna também um portal dimensional de seres que
não nos compete, a gente nem tem dimensão de graus, mas que a gente sabe que estão por trás de religiões, políticas e toda uma manipulação de mundo, você não acha que é uma linha muito tênue? Você tá, por exemplo, você tá vindo de uma parte totalmente suave, de atleta, de agrotóbios, aquela coisa de dança, que acessa o inconsciente, naturalmente é o artístico, para chegar na parte dionisíaca, para depois você ir para uma simbologia. Não é muito perigoso isso? Para quem, por exemplo, tem gente que tem uma abertura, por exemplo, a minha geração, né, milênios para cá, ela já tem um chip aberto para esses seres, para esses portais dimensionais da mente da gente, que abre a nossa consciência, é um grande poder, ser mais do que ninguém sabe disso, e às vezes eles não sabem ter maturidade para essas forças que os habitam, né? Então é isso que eu queria perguntar, assim, você não acha que vou te colocar na lente da verdade, isso não é um perigo? Acessar certas potenciais, usar essa parte sombria, porque se fosse só coisa boa que a gente vivesse, né? Entende o que eu tô falando? Entendo. Sim, a gente acessa, sim, luz e sombra, tanto que tem influência de Butô também, um pouco, né? São várias influências que tem a pesquisa, né? Então, se a gente for pegar pela parte do teatro, o teatro é uma grande simbologia. A gente se veste de símbolos, de arquétipos o tempo todo, né? A gente está se vestindo ali. Se eu for uma árvore, eu já estou vestindo o arquétipo dessa árvore. Porque se ela não tiver o espírito, né, o espírito humano, como falava Stanislavski, né, se não tiver a essência do espírito humano, então eu ponho o cenário. Eu ponho o cenário, eu coloco a árvore de cenário. Mas se essa árvore ela tem a energia do espírito humano, então vem o ator para trazer essa simbologia. Então aqui, na verdade, tanto que isso que foi colocado, é colocado nas oficinas. Aqui a gente não vai adentrar a ideia de estudar a deusa. Aqui a gente vai usar a deusa como um personagem. Então cada dia é uma deusa. Arrasou. Então cada dia era uma deusa. Então a Perséfone, ela é a deusa da sombra, tudo. Então o que a gente vai usar? Não pode dar tanto spoiler, né? Mas o que a gente vai usar? A gente vai dar simbologia pra gente dançar essa mulher que tem sombra. No outro dia eu vou dançar a Afrodite, porque eu também tenho uma mulher sensual dentro de mim. No outro dia a gente dançou a Gaia, que é a mãe natureza, né, que é essa coisa, né, da fertilidade, que existe da terra, de aterrar. Então é trazendo, né, alguns desses símbolos enquanto esse nosso palco, que o corpo criador é esse nosso grande palco, onde a gente coloca o corpo, a mente e as emoções para dançar. Essa dança teatro, essa dança intuitiva. Então, por isso que é o seu corpo criador, que você cria a partir de você, então você sente e vai. E essa oficina, especificamente, eu dei aqui no Instagram, então cada menina, tinha gente que vinha no tempo, aqui ao vivo, né, conseguiu acompanhar os dias, aí outro dia outra que vinha ao vivo, mas foi uma oficina que ficou ali para elas fazerem no tempo delas. Então teve gente que foi fazendo no fim de semana, então foi muito um encontro com esse corpo, com esse sagrado feminino também. E os relatos, assim, são lindos, né, eu sempre peço os relatos no final, quando é ao vivo, a gente abre roda para compartilhar o que cada um está sentindo. É muito natural as pessoas chorarem, assim, ou algumas darem gargalhada. Então, é uma coisa de aflorar. É um terreno, sim, bastante, eu digo que não digo que é perigoso, eu digo que é uma grande responsabilidade, né, que eu tenho nas minhas mãos, mas que também tem muito estudo, muito cuidado mesmo, inclusive por eu ser uma pessoa espiritualista, eu peço licença. Em Manaus, o lugar que mais tem todo é um campo dimensional muito grande, né, Manaus, assim, por natureza, né, há muitos relatos em Manaus sobre muitas visões, sobre muitas, e agora a gente está entrando nessa dimensão, nessa quinta dimensão, então está cada dia mais forte essa conexão, né. Geisa, respondido, tá? E é legal porque você deixou bem claro que não usa nenhum tipo de barganha
e sim estudo, né? Não é uma parte, quando você vai estudar qualquer tipo de religião, qualquer tipo de arquétipo, você tem que tomar alguma coisa, tem que ter uma coisa externa para dentro, né? E você não, coloca o interno para fora, para expurgar, às vezes até essa criança interior, né? Porque a criança, ela vem cheia de expressão, né? Cheia de... Exato, é isso, também tem essa ideia, assim, de colocar a nossa criança interior, né? Tem gente que já me relatou, nossa, eu vou me mexer, tô me sentindo tão ridícula, né? Mas é você mesmo abafando a sua criança, porque eu acho que é isso, a gente, nesse palco tudo é permitido, né? No teatro tudo é permitido, a gente pode ser o que a gente quiser, então a ideia é essa, vamos nesse momento se libertar, que eu posso rolar no chão, né? Eu posso pular, eu posso gritar, então é uma coisa muito de expurgar, assim, e eu gosto muito de trabalhar com equipes também, então eu tô sempre tendo suporte das terapeutas holísticas, tanto que cuidam de mim, quanto tem terapeutas, eu falo, eu desperto, mas se mexer muito fundo, ou algo de repente que você precisa até trabalhar, vai procurar uma terapia, vai fundo nisso, eu mesmo incentivo, né, porque a ideia é que não sou terapeuta, né, é terapêutico, mas não é terapia, então se você acha que você tem que ir além, mas acontecem coisas muito loucas, tem gente que é advogado, que foi lá, começou e falou, cara, vou fazer teatro depois desse corpo criador, vou fazer aula de dança, eu falo, se formar em teatro, e eu falo, caramba, que loucura isso, né, então já aconteceu muita coisa louca, assim, com essa galera de psicologia, por exemplo. Cura, né, total, né, Geisa, é uma cura de dentro para fora, psicológica, de tudo, e aí, ou seja, é um fio condutor que a pessoa acha, e aí ela só, depois que uma vez ela encontra esse fio, ela nunca mais quer parar de puxar e ver onde vai chegar, né? Exatamente, e a cura não é só com as pessoas, vem para mim também, porque cada oficina, cada encontro é um despertar para mim também, não só para pesquisa, mas para o ser humano, para Geisa ser humano. Então tem uma oficina de falar, as pessoas choram, eu choro pra caramba também, porque também vem um monte de coisa minha que tá ali. Tiveram vários momentos da minha vida que eu tava passando por situações bizarras, assim, eu tinha que dar aula, eu falei, não, né, tem gente que já falou comigo, se fosse eu no teu lugar, eu tava deitada, não ia querer ver a cara de ninguém, não, mas aqui é o meu momento também. Nesse palco aqui eu também tenho que me permitir ser uma cura, né? Também é uma troca, exato. E nunca achei que ia chegar nesse lugar, sabe, Bruna? Falando dessa palavra cura e tudo, não queria assumir. Parecia que se eu assumisse esse lado, que tem esse lado espiritual, eu ia não, mas é arte, é não sei o quê, por isso que tem essa confusão. Mas é arte. Muito técnica, né? Você morou em São Paulo e morou no Rio de Janeiro, tem muito essa arte, essa visão, no máximo até filosófica da arte, mas é muito técnico, né? E você ir do filósofo pro espiritual é um gap, assim, chegou. E é muito difícil, né, para pessoas que nem, assim, para você que nem uma coisa alemã, coisa descendente gaúcha, aquela coisa muito técnica, né?